Vamos serenando nossos corações, vamos agradecendo a espiritualidade superior por mais esta oportunidade de estarmos aqui reunidos em nome do Mestre Jesus. Vamos nos ligando ao nosso mentor individual, nosso anjo guardião, que nos acompanha nessa jornada evolutiva. Vamos ligando também ao mentor da Casa Espírita Discípulos de Jesus, ao mentor dos trabalhos de assistência espiritual. Vamos nos ligando também às fraternidades do espaço, a todas elas, mas nomeando a do Trevo com Razim, dos Discípulos de Jesus com Edgar Armon e dos Humildes com Bezerra de Menezes, através da prece. Nosso Divino Mestre e Salvador, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Veneráveis mensageiros celestes, auxiliares de Jesus, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Pai nosso, Criador nosso, fonte eterna de amor e de luz, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Façamos a ligação com Ismael, o anjo preposto por Jesus, protetor de nossa pátria, Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho e divulgador do Evangelho do Mestre. Com Ismael, nos ligamos a Maria de Nazaré, a doce mãe de Jesus, que nos abraça a todos com seu manto de luz e de amor e nos leva à presença de seu Filho, Mestre Jesus. Jesus que nos deixou o exemplo do amor, da caridade, do perdão, da fé. Com Jesus nos ligamos ao Pai, o Deus justo que não desampara nenhum de seus filhos, através da prece que Jesus nos ensinou e que diz: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Graças ao Pai, graças a Jesus. Olá, meu nome é Neuza, sou trabalhadora do Centro Espírita Discípulos de Jesus de São Caetano do Sul. Hoje vamos falar um pouco do tema 4. Prece é sustentação quando sentido intimamente. Esse tema encontra-se no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27, dos itens 1 ao 15, e também podemos ler o assunto no Livro dos Espíritos, nas perguntas 658 a 666. Condições da prece. Então Jesus diz: quando orades, não vos coloqueis em evidência, mas orai em secreto. Então, por que Jesus está dizendo que devemos orar em secreto? É porque se a oração é a nossa ligação, né, a prece é a nossa ligação com Deus, então é a Ele, é o nosso Criador, que devemos nos reportar. Sendo desnecessário ser feita, né, à vista dos homens. Jesus diz assim lá em seu evangelho, né? Quando orades, não vos assemelheis aos hipócritas, que afetadamente oram de pé nas sinagogas e nos cantos das ruas para serem vistos pelos homens. Jesus não está ensinando a orar, ele apenas está nos mostrando que aqueles que assim o fazem querem se colocar em evidência perante os homens, né? E não perante a Deus, o nosso Criador, né? Nosso Pai maior. Porque tudo que nós fazemos com ostentação
Eles objetivam colocar-se, né, colocar-nos, né, nós nos colocarmos em evidência perante os homens e não perante Deus. Jesus, com isso, ele não quis dizer que as preces feitas nas igrejas, em praças públicas, ela não tenha valor. Ele apenas quis nos mostrar que a prece feita a sós, né, recolhida no nosso cantinho, orando de dentro do coração, de dentro, saindo uma prece sincera dos nossos corações, nos dá um melhor recolhimento, né, nos dá uma maior eficácia na prece. Porque toda a oração vai chegar até Deus, né, desde que ela seja feita com sinceridade e humildade. Desde que parta do nosso coração, né, o coração predisposto ao perdão, não importando o local que nós estamos fazendo esta oração. E também não é necessário nós pedir muito na prece, né? Tem gente que fica pedindo, falando, e a prece não termina nunca, a gente acaba até cansando de ouvir, né? Porque não é pela multiplicidade das nossas palavras que seremos atendidos, mas é pela qualidade e sinceridade das nossas palavras. É pela qualidade das palavras que saem do nosso coração, não da nossa boca. Aí, ainda Jesus diz: orai, enfim, com humildade e não com orgulho. Examinai os vossos defeitos e não as vossas qualidades. E se vos comparardes a outros, procurai o que existe de mal em vós. Então, nós entendemos aí que a oração é um ato de comunhão de nós, né, para com Deus, que é Pai amoroso de todos e nos quer ver unidos como verdadeiros irmãos. Então, antes de elevar os nossos pensamentos, orar ao Pai, nós devemos examinar os nossos corações e ver se existe alguma mágoa com algum irmão, e pedir perdão. A gente tem que pedir perdão. E aí sim, o Pai nos perdoa, e na medida em que também perdoamos nossos irmãos, as nossas orações também são elevadas e chegam até Ele. Então eu quero agora contar para vocês uma historinha que eu achei muito legal. É uma história já que muitos de vocês já devem conhecer. Havia um certo homem que vivia em uma aldeia, numa ilha isolada. E Moisés ficou sabendo que nessa aldeia distante e isolada tinha um homem que fazia uma oração muito estranha e estava cometendo ofensas a Deus. E Moisés, como sendo um homem de Deus, resolveu ir salvar aquela pobre alma. Moisés foi até lá e pôs-se a observar, e realmente a oração daquele homem era estranha. Esse homem orava e dizia assim: Senhor, deixe-me lavar o seu corpo. Senhor, deixe-me tirar os seus piolhos. Senhor, se tiveres fome, poderei lhe fazer uma boa comida. Senhor, se precisares de reparo em seus sapatos, poderei consertá-los. E naquele instante, naquele momento, Moisés imediatamente parou o homem e gritou: O que você está fazendo? Você está ofendendo a Deus, dizendo que ele tem piolhos, dizendo a Deus que ele usa sapatos furados. Isso é uma heresia. E o homem então pede perdão a Moisés e diz que ele não sabe orar, que não tem instruções e que então ele ofereceu para Deus aquilo que ele sabe fazer. Como os piolhos me incomodam, eu penso que posso incomodar a Deus também. Como sou bom cozinheiro, penso que poderia matar a fome de Deus com meus pratos. E como sou sapateiro, poderia consertar seus sapatos se precisassem de reparo. Então Moisés falou para ele: Isso é uma heresia. Deus não precisa banhar-se. Deus não tem piolhos nem fome. Vou lhe ensinar a orar. E Moisés lhe ensinou as orações formais. O homem ficou muito agradecido a Moisés e Moisés, satisfeito, colocou-se de volta ao caminho. E na metade do caminho, um clarão apareceu para Moisés. Moisés logo pensou: é Deus que veio me agradecer por eu ter salvo mais uma alma. E realmente era Deus. Só que Deus não vinha agradecer. Deus veio dizer a ele: Moisés, o que fizestes? Você colocou a perder um dos últimos discípulos sincero que tinha ainda. Nunca interfira na maneira do outro amar ou rezar, achando que você sabe qual é a maneira certa para ela. Cada um expressa em seu coração da maneira que sabe.
Eficácia da prece. Agora nós vamos falar um pouco sobre como age a providência divina para nos atender os pedidos formulados nas nossas preces. Então, lá em Marcos, no capítulo 11, no versículo 24, Jesus diz o seguinte: o que quer que seja que pedirdes na prece, crede que o obtereis e vos será concedido. Então, como nós podemos interpretar esse ensinamento de Jesus? É claro que esse entendimento só ocorre conforme nossa real necessidade, conforme nosso merecimento, desde que nossos pedidos não sejam para satisfazer nossos caprichos e futilidades, né? E, assim, seria muito ilógico a gente deduzir que basta que a gente pedir, né, para a gente ter as coisas, para a gente obter. E daí seria injusto também a gente acusar a providência quando pedimos e não somos atendidos, porque ela sabe melhor do que nós as nossas necessidades e o que é melhor para nós, assim como um pai, né, uma mãe, nós como os pais, a gente nega alguns pedidos aos nossos filhos, embora eles acham que eles estão certos, que estão merecendo, mas só que a gente tem, pela nossa visão, pela nossa experiência, a gente sabe aquilo que é bom para os nossos filhos. Então, muitas coisas nós negamos a eles para o próprio bem. Aí nós nos perguntamos, né? Então, é mesmo necessário a gente pedir a Deus se Ele já conhece as nossas necessidades? A resposta é sim, Deus conhece as nossas reais dificuldades, mas quando fazemos uma prece sincera, uma prece que sai dos nossos corações, nós nos aproximamos mais de Deus, demonstramos humildade perante Ele e nós nos curvamos diante da sua majestade, né? Diante das suas providências, diante da sua divindade. Isso é ser humilde perante Deus, perante o nosso Criador. E quando que a nossa fé ela é eficaz, então, né? Ela se torna eficaz quando ela atinge, né, os objetivos. Mas para isso é necessário que ela seja sincera, que ela saia dos nossos corações e que a gente tenha fé na hora de formular as nossas preces. Há uma citação de Emmanuel e de André Luiz no livro Opinião Espírita, no número 59. Lá ele fala assim, ó: muitas vezes o efeito da prece não é perceptível, nem imediato, nem por isso deixa esta de ter eficácia. Não descreias da oração por não lhe marcares fisicamente os resultados imediatos. O firmamento não é impassível, porque te pareça mudo. E se Deus desaprovasse todos os nossos pedidos? Então aí ele estaria impedindo nosso livre-arbítrio e iniciativa. E Deus não nos deu o entendimento e a inteligência para não as utilizar, né? A vontade para não querer e a atividade para cair na inércia. Ele acata as nossas súplicas desde que as considere merecida. E com isso a providência nos dá uma demonstração de respeito à nossa iniciativa e ao nosso livre-arbítrio, desde que nós não quebremos a harmonia das leis universais. Daí a gente pode pensar, então, quando nós somos atendidos, né, nas nossas súplicas, Deus está alterando o curso das leis, né, das leis imutáveis. Não, elas são imutáveis. Mas é que dentro da flexibilidade das leis de Deus, ele se contenta, ele fica feliz em acatar as nossas súplicas, assim, merecidas, obviamente, né? Daí ele dá a nós uma demonstração de respeito ao nosso livre-arbítrio. Nós somos atendidos pela providência segundo as nossas carências reais, e não segundo aquilo que desejamos, né? Os nossos melindres e as nossas birras, né? Em geral, nós só vemos o presente. A gente vê aquele sofrimento que nós estamos passando, né? Aquela dor terrível. Mas se o sofrimento é de utilidade para o nosso crescimento, é a nossa evolução,
e para a nossa felicidade futura, porque Deus está vendo isso, Ele não está vendo o que não está tendo a mesma visão nossa, que a nossa é de sofrimento, a gente está precisando da ajuda agora, neste momento, né? Mas Deus está vendo o nosso futuro. Então, Deus nos deixará sofrer. Assim como que é um cirurgião que deixa o doente sofrer de dor depois de uma cirurgia, né? Porque ele sabe que a cirurgia vai trazer a cura para ele. Embora muitos de nós preferimos ser socorridos por um milagre sem nada fazer. Então, Deus, Ele nos inspira boas ideias, nos dando paciência, Ele nos envia ajuda através dos nossos guias, dos nossos mentores, dos nossos protetores espirituais, né? E, acima de tudo, Ele nos dá ânimo para a gente encontrar o que a gente está precisando através do nosso próprio esforço. Não é lindo? Deus é lindo, Deus é maravilhoso. Ação da prece, transmissão do pensamento. Vamos falar um pouco sobre transmissão de pensamento e em como os espíritos nos auxiliam em atendimento àquilo que solicitamos através das preces. Afinal de contas, o que é a prece, né? Prece é uma invocação que nós fazemos através dos nossos pensamentos. É uma invocação, uma comunicação, né, com o ser a quem a gente está se dirigindo. As preces, elas não têm fórmula, embora a gente use muita preces recitadas, né, que a gente fala maquinalmente. Isso, não que isso seja errado, né? A gente tem sempre que lembrar da historinha de Moisés, lá no começo da preleção. O melhor é que as preces sejam criadas segundo os nossos objetivos, né, as nossas circunstâncias, aquilo que nós estamos precisando no momento. As preces, elas podem ser feitas para pedir, para agradecer ou para louvar. Quando a gente pede, o que a maioria de nós fazemos, né? Nós pedimos para o nosso auxílio, né? Para nos ajudar e pode ser também para ajudar outros. Quando é em agradecimento, nós fazemos para agradecer uma graça alcançada, um pedido atendido, por ter nos livrado de um perigo. E quando a gente glorifica, ou quando a gente louva, é quando a gente está dando uma demonstração a Deus do nosso reconhecimento por sua grandeza, por sua majestade, né? Pela grandeza de suas obras. Nós demonstramos a Deus a nossa humildade perante o Criador. E a gente deve sempre nos esforçar para que nossas preces sejam mais para agradecer e louvar do que para pedir. Infelizmente, vamos lá, né? Pelo menos vamos tentar balancear isso. E quem é que atende às nossas preces? Quem atende às nossas preces são os espíritos encarregados de executar a vontade de Deus e as leis divinas. Quando nós nos dirigimos a Deus em nossas preces, quem as escuta? São os espíritos incumbidos por Deus para a execução das nossas rogativas. E as que são dirigidas aos bons espíritos? Essas são reportadas a Deus, que são enviadas aos espíritos executores da vontade de Deus. Né? Então, resumindo, sempre será Deus a nos atender. E para explicar essa transmissão, vai ser preciso nós nos considerarmos mergulhados no fluido universal, de modo que todos os encarnados ou desencarnados eles possam se comunicar uns com os outros. E é assim que nossas preces são transmitidas a quem nos dirigimos em pensamento, através desse fluido universal. É esse fluido universal que faz o papel de transmissor, como um telefone, né, que transmite a nossa voz de um lado para o outro. Então, se nós dirigirmos os nossos pensamentos para um ser na Terra ou no espaço, de encarnado para desencarnado, ou vice-versa, né? Uma corrente fluídica se estabelecerá entre um e outro, transmitindo o pensamento de um ao outro, simples assim, tá? É como o ar, né? Como o ar que transmite o som. E segundo a intensidade dos nossos pensamentos e da nossa vontade, a nossa prece atingirá ou não o ser a quem dirigimos a nossa prece. Essa energia de corrente, ela guarda proporções
com a do pensamento e a da vontade. E é assim que os espíritos ouvem a prece que lhes é dirigida, qualquer que seja o lugar onde estiver. E é através das nossas preces sinceras que nos ligamos aos espíritos superiores. E dependendo da nossa sinceridade, da nossa boa intenção, eles vêm em nosso socorro. Eles nos dão força moral para nós superarmos os nossos problemas. Através da prece, nós podemos tirar força para resistir o mal. Os bons espíritos vêm em nosso auxílio neste momento. Agora, a gente não pode ir ficando todo contentinho aí, achando que os bons espíritos vão afastar o mal da gente. Não, eles não afastam o mal. O que eles fazem é nos desviar dos maus pensamentos que podem nos causar danos. Desde que, lógico, nós tenhamos esse firme propósito, né, de lutar contra o mal. Eles, os espíritos superiores, eles não impedem o cumprimento dos decretos de Deus. Eles apenas evitam que os infringamos, né, dirigindo nosso livre-arbítrio, sem desrespeitar as leis divinas. Eles se limitam a nos instruir, porém a ação é nossa. Em nossos atos prevalece sempre a nossa vontade. Então, fazendo um resuminho, né, uma conclusão de tudo isso que foi falado, então as nossas preces, elas são atendidas por Deus, através dos espíritos incumbidos da execução das suas vontades. Os espíritos ouvem-nos as preces, qualquer que seja o lugar onde se encontram, e as reportam a Deus, e nunca interferem em nosso livre-arbítrio. Agora terminamos, né, e eu quero pedir a todos que se preparem para fazermos as vibrações finais. Agradeço a todos pela atenção e agradeço principalmente a Deus, a Jesus e ao plano superior pela oportunidade bendita de eu estar aqui junto de vocês hoje fazendo esta preleção. Sou muito grata pela oportunidade. Vamos neste momento abrindo os nossos corações, externando sentimentos de amor, de paz, de luz, a envolver todo o universo, todos os planetas, o nosso planeta Terra, envolvendo assim em muita luz, amor, energias, todos os países que o compõem. A todos os nossos irmãos que vivem nesses países, para que tenham sempre a perseverança, a paciência, a fé, para que recebam tudo o que for necessário para cada um, como saúde, paz, tranquilidade. Vamos vibrando pelo nosso Brasil, por todo o povo brasileiro, por todos os governantes, dirigentes. Vamos vibrando pelos nossos irmãos que se encontram nos hospitais em um leito de dor, que se encontram perdidos nos vícios, na criminalidade. Vamos vibrando por todos os lares da terra, vibrando pelos lares que se encontram em desajustes, para que haja o amor, o Evangelho do Mestre Jesus. Vamos vibrando também por aqueles irmãos que neste momento estão em angústia, desesperos, para que recebam a fé de que o Mestre, de que o Pai não nos desampara nunca. Vamos vibrando também por todos aqueles que assumiram a tarefa de levar o Evangelho do Mestre Jesus, para que eles façam com responsabilidade, com amor. Vamos vibrar também para o umbral, para as trevas e para o vale dos suicidas, para que esses irmãos recebam a luz, recebam amparo, recebam a ajuda necessária. Vamos também vibrando por todas as religiões
e pela confraternização religiosa. E vamos pedindo ao Pai que possamos vibrar por nós mesmos, para perseverarmos neste caminho do bem, do amor e da fraternidade. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Que assim seja.